A paz do Senhor Jesus seja com você que está nos acompanhando nesse momento. Onde quer que você esteja, estamos entrando no seu lar, no seu escritório, ou mesmo até no seu carro, com a palavra de Deus a partir de agora. Quero te convidar a você fechar os teus olhos, para nós fazermos uma oração, dedicando ao Senhor esses próximos minutos da nossa vida. Pai Santo, nós te damos graças em nome de Jesus, porque nós temos a oportunidade, Senhor, usando esta plataforma social, de poder, Senhor, levar a Tua palavra a quem quer ouvir nesse momento. Eu te peço, Senhor, que Tu possas abrir o entendimento de cada um, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar agora, e essa palavra possa penetrar em cada vida, e produzir o efeito que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Já esta é a quarta semana que estamos trabalhando assim. Hoje estamos completando 38 dias de lockdown aqui na África do Sul. E eu lembro que há cerca de 4 semanas atrás Deus falou comigo para que eu entregasse mensagens de consolo para o povo do Senhor. 4 weeks ago, the Lord told me to give His people messages of comfort. Algumas pessoas já me perguntaram por que eu não estou falando sobre escatologia. People ask me why I'm not speaking about the end of times. Eu penso que esse não é o momento de falar sobre escatologia. This is not the time to speak about eschatology or the end of times. Embora eventualmente nós possamos entrar nesse assunto. Although we can speak about this. Eu quero ministrar a você hoje I want to minister to you today uma mensagem que tem como título a message that has O a Deus title, que não se esquece das suas promessas. The God that will never forget His promises. Quando eu abro a minha Bíblia, When I open my Bible, no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, in the book of Exodus, no capítulo 2, in chapter 2, e eu tenho aqui três versos, and I have here 3 verses, dos versos 23 ao 25. verses 23 to 25. Diz assim: E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Now it happened in the process of time that the king of Egypt died. Then the children of Israel groaned because of the bondage, and they cried out, and they cried, "Come up to God because of the bondage." So God heard the groanings, and God remembered His covenant with Abraham, with Isaac, with Jacob. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. And God looked upon the children of Israel, and God acknowledged them. Presta bem atenção para o primeiro detalhe que eu quero abordar nesta So hora. the first detail I want to bring to you. Porque nós não podemos misturar promessa com aliança. We cannot mix promises with covenants. A promessa ela é fruto de um ato unilateral. Promises is an act, a unilateral act. Alguém promete ou se compromete pessoalmente em dar algo para outra pessoa. Somebody promises something, the other person also in return promises something else. Enquanto que a aliança é um ato multilateral. Where on a covenant it's a multilateral. Pelo menos 2 pessoas têm que participar de uma At aliança. least 2 people must be part of a covenant. Porque é um compromisso. Because you enter a commitment. As 2 partes se comprometem a fazer algo. Both parties would then compromise and will get into a commitment of doing something. Quando nós fazemos isso para a vida secular, When we bring this to secular life, nós temos promessas we have promises e temos contratos. and we have contracts. São coisas diferentes. 2 different things. Mas no caso aqui específico, But in this specific quando case, nós lemos o texto, when we read the text, vemos que depois que o rei do Egito havia morrido, we see that after the king of Egypt had o died, povo de Israel agora era escravo no the people of Egito. Israel became slaves in Egypt. Eles estavam sofrendo muito aquela They escravidão. were suffering under slavery. E diz que eles suspiraram And they actually cried out to the Lord. e depois eles clamaram. And they groaned and they cried out. E o seu clamor subiu a Deus. And obviously, because of their cry, it came up to God. Agora,
Diz assim, e Deus ouviu o seu gemido. And then the Lord heard their E cry. Deus se lembrou da sua aliança And then God remembered his covenant com Abraão, with com Abraham, Isaac with e Isaac, com Jacó. and with Jacob. Olha, interessante aqui, So it's very interesting porque here nós sabemos because we all know que, embora em algumas partes você encontre que Israel ficaria 400 anos no we Egito, know that in some parts Israel was about 400 years in Egypt. quando nós contamos da altura em que Jacó entrou no From the Egito, moment Jacob entered Egypt até esta to época, this point in time where desse we read clamor, of this, se child passaram was cry out, 215 anos. then 215 years went by. Mas, no entanto, daquelas 70 pessoas que entraram no But Egito, out of the 70 people that firstly entered Egypt, convidadas por they were Faraó, invited by the agora Pharaoh. eram milhares. Now there were thousands. Estima-se entre 3 a 5 We milhões are de estimating pessoas. about 3 to 5 million people. Mas eu quero só que você pense comigo numa But I coisa. want you to think with me something. Diz aqui que o povo clamou a It says Deus. that the peoples of God cry out to the Lord. They cry out to the Lord. Agora, o que é mais interessante é que qual o conhecimento que eles tinham de Deus? I mean, what is all interesting is what kind of knowledge they knew about God. Não havia ensino sobre Deus. There were no teachings in those days Não about havia God. nada escrito There wasn't acerca de anything Deus. written about God. O que eles sabiam de Deus era uma transmissão oral. What they knew about God was an oral transmission. Porque Deus era só mais um Deus. Because God was just one other God. Aquele povo, aquele povo nasceu e cresceu Those people, they were born and they grew ouvindo up falar dos deuses do Egito. hearing about the gods of Egypt. O Deus Sol, The God o of the Deus sun, Nilo the God of the e Nile, outros deuses que havia and no other Egito. gods that were in Egypt. Deuses que se podia ver Gods that they could see, e que tinha and nome. they had names. E Deus, And o God, Deus the eterno, eternal God, era um Deus was desconhecido. an unknown God to them. Era um Deus sem rosto e sem It was a nome. God without face, without name. Mas no auge daquela But aflição, in the top of that affliction, diz que eles clamaram a it says Deus. that they cry out to the Lord. E quando eles clamaram a And when Deus, they cried out to the diz que Lord, Deus ouviu o gemido it says deles. that they heard them. E então diz que Deus prestou atenção para It says algo. that God paid attention to something. E lembrou-se Deus da aliança que tinha com Abraão, com Isaac e com God Jacó. remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. O grito que eles deram The cry that they gave to the fez Lord, com que Deus se lembrasse it made God to de que remember 400 anos that antes 400 years before, ele havia feito uma promessa para um homem chamado God Abraão. had made a promise for a man called Abraham. Na verdade, In truth, se nós formos recuar, if we go back a foram bit, 420 anos antes. it was about 420 years earlier. Agora, eu quero chamar a tua atenção. Now just look at something, just Quais pay foram attention. essas promessas que Deus fez para Abraão? Promises God made to Abraham Que levaram Deus a lembrar-se that delas. made God remembered. Porque estamos vivendo agora um tempo difícil. Because we know we live in such a difficult Algumas time now. pessoas que talvez estão me ouvindo Some of agora those that are listening to me right têm um now, conhecimento pequeno de you Deus. have a very little knowledge of God. Não conseguem ver Deus como Ele é. Perhaps you cannot see what God Fala is o nome like. de But Deus. they speak about God. Pode até dizer, oh meu They Deus. can even say, oh my Alguns God. perguntam onde Deus está que Or não vê when they say, isso. where is God? Because he doesn't see all of this. Mas Deus, tanto faz você crer nele ou não, Doesn't matter if you believe in God or Ele not. continua a ser Deus. He continues being No God. capítulo 12 de In Gênesis, chapter 12 of versos Genesis, 2 e 3, verses 2 and 3, nós temos as principais promessas que Deus fez para Abrão. we have the main promises God Porque made nesse to Abraham. tempo ele ainda era Abrão. Because he was Abraham. Ele não era Abraão It was ainda. Abraham yet. It was Abraham. Ele era apenas um pai elevado. It was just a high father. Eu Elevated vou father. aqui resumir. E Deus disse para ele assim: And it farei says, de ti uma grande nação, I'll make of you a great nation. te abençoarei, I'll bless you. engrandecerei o teu I'll nome, make your name great. abençoarei os que te And abençoarem, you shall be a blessing.
E amaldiçoarei os que te And I amaldiçoarem. bless those who bless you and curse who curses you. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. And in you all the families of the earth shall be blessed. E lá no capítulo 22, And in verses 22 of dos Genesis, versos 16 a 18, from verses 16 to eu também vou 18, aqui resumir I'm also going to o summarize it complemento now, das promessas de Deus para a summary Abraão. of the promises of God Agora to já era Abraham, Abraão, né? because now it was Diz assim: Abraham. multiplicarei a tua And descendência, I shall multiply your descendants. teus descendentes possuirão a porta dos seus inimigos, Your descendants shall have the gates of the enemies. pela tua descendência In your seed, todas as nações da terra All the serão nations of abençoadas. the earth shall be blessed. Genesis Promessas. 22:17. Aqui Promises. Deus não estava cobrando nada. God wasn't requesting them anything. Deus não estava fazendo nenhum tipo de cobrança para God was aquele not homem. asking out of them anything here. Era promessas. God was just promising. Agora, vejamos, eu queria ver com você, antes de entrar na parte de aliança, Before I go deeper into the eu quero covenant falar side, sobre essas I want to promessas, speak to you about the promises. alguns detalhes sobre elas, A few details about promises. para que você veja que não é preciso você ter grande intimidade So com that you Deus know that you don't have to have the great fellowship of para God você estar coberto por essas to be promessas. covered by these promises. Não, sabe, alguém, pastor, o que eu faço para que a bênção de Deus me Some alcance? people say, Pastor, what can I do for the blessings of God to come over me? Essas promessas que Deus fez These promises God para made aquele homem for that que man, ainda chamava-se Abraão, which was called Abraham. porque veja só, você não estranha uma hora eu usar a palavra Abraão Don't find it strange that when I talk about Abraham e outra hora eu falar a palavra and Abraão, when I say Abraham, porque até aos 99 anos de idade until he dele, was 99 years ele old, ainda era Abraão, he was Abraham, que quer dizer pai elevado. which means elevated father. Quando Deus promete a ele que vai dar um filho, When God promises him daí to a give um his ano son, nasceria o after seu an filho, year would be born é his que ele son, diz assim, não te chamarás mais Abrão, he will not be called mas sim Abraham, Abraão, but Abraham. porque esse outro A, That né, other na extra grafia A in portuguesa, the Portuguese or não English tem vogais no hebraico, calligraphy, there's no vowels in Hebrew, então, portanto, é algo assim um pouco confuso para so nós, it's a bit confusing for us. mas essa outra, este outro fonema aí, Phonemes muda completamente changes o conceito do nome. the concept of the Ele name. passa a ser pai de Now multidões. he's a father of multitude. Eu quero, portanto, que você pense comigo uma So I coisa. want you to think with me something. Quando Abrão ouviu de Deus When aquelas Abraham promessas, heard the promises of God, cada uma delas, each of them, considerando a situação dele, considering his situation, era simplesmente impossível de se it cumprir. was impossible to be Do ponto de accomplished. vista humano, From the human point of view, nenhuma daquelas promessas those promises, era possível que it would Abraão not pudesse ver possible acontecer. for him to see it happen. Vamos examinar cada uma delas. Let's examine some Eu of them. eu vou separar essas promessas em grupos, I will separate them in groups, considerando o momento em que elas foram feitas. considering the moments that they were made. As primeiras três The promessas. first three promises. Farei de ti uma grande nação, I'll make of you a great nation. te abençoarei, I'll bless you. engrandecerei o teu nome. I shall make your name Três great. promessas Three promises. fantásticas. Fantastic promises. Quem é que não quer ser Who grande na doesn't terra? want to be great in the earth? Quem é que não quer ser, digamos assim, o pai de uma Who nação? doesn't want to be the father of a nation? Quem é que não quer ser uma pessoa Who abençoada? doesn't want to be a blessed person? Hoje, as igrejas que mais crescem Today, the churches that mostly são grow aquelas que só prometem bênçãos. are those who actually promise blessings. Nada contra a Not verdadeira against teologia da prosperidade. the true theology of Porque prosperity. tem duas Because teologias da there's two prosperidade. theologies of Tem a prosperity. prosperidade segundo There Deus, is a prosperity que according você to está God, sempre in prosperando, which you're always e prospering, tem aquela segundo os and homens, there is those according to men, em que eles fazem algumas mudanças in aí. which they make some changes. Mas eu não vou entrar nesse but I'm campo not aqui. gonna speak to that. Portanto, about that não se ofenda So comigo. don't be offended. Mas eu sou partidário de But um I tipo de believe teologia of apenas. one theology, A teologia in a da theology prosperidade of prosperity segundo Deus. according to God. Então Deus fala para ele: So now God speaks to him.
Abraão, Abraham, sai da tua terra, come out do meio da of tua parentela, land, da casa do teu your pai, father's vai para house, uma terra que eu te and go to the mostrarei, land which I shall e eu show vou you. fazer de ti uma And grande I'll nação. make of you a great nation, E eu vou te abençoar, and I shall bless e you, farei teu nome um nome and grande. I'll make your name great. Muito bem, primeira parte, farei de ti uma grande nação. Great nation. Como isso seria possível, humanamente How falando, humanly would uma that be vez que possible? Abrão era um homem com 75 anos de He was idade, 75 years old. não tinha filhos. He had no children. Sua esposa, Sarai, His wife Sarai tinha 65 had anos. 65 years old. Ela era estéril, She was ou seja, sterile, não podia gerar. so she could not have a baby. Ela disse mesmo para o seu marido She que ela said já não to tinha her mais o husband, costume das she mulheres. did not have the custom Ou of seja, ela women. já não mais She ovulava, could not then ovulate. ela não tinha regras She mais. did not have a period anymore. Então, So tecnicamente, technically, it impossível was gerar impossible filhos. to conceive a child. Como é que você pode acreditar numa promessa How dessa? can you believe in a promise like this? 75 anos, You're sem 75 years filhos, old, you don't have mulher children, estéril, your com wife is sterile, she's 65, also 65. e eu vou ser uma grande nação? be a De great mim vai nation. sair um povo From inteiro? me, a great nation will come. O que você acha que é difícil acontecer na tua vida Why did hoje? you think it's so difficult to happen in your Difícil life não, right now? impossível. Perhaps impossible to happen in your life right now. Você está lidando com Deus. You know, you're dealing with Eu não God. estou te falando de banco, I'm not talking eu about não banks. estou te falando de I'm talking governo. about government. Eu nunca vi aparecer tantos números I agora. have never seen so many numbers As come pessoas up falam now. de bilhões, People just talk about millions and billions. bilhões de dólares, Billion dollars, bilhões de euros, billions bilhões de euros, reais. Billions A reais. gente, coisa assim que nunca like se ouvia antes. You never heard of this money Eu não estou before. falando disso aí não. We're not talking Estou falando about de você that. de Deus. I'm talking about God. Aquele que, segundo a sua palavra, The one that according ele to diz His word, assim, He minha says, é a terra. mine is the earth. A terra é dele. The earth E ele fala belongs to assim, Him. eu sou o dono I am the do ouro e owner da prata. of gold and Eu silver. estou falando daquele que é dono de So I'm tudo. talking about the one who is the owner of all Se things. você não crê em If Deus, you don't believe in você tem God, um sério problema. then you have a serious problem. Então você está se excluindo da And you're promessa. excluding yourself from these promises. Então, primeira parte, So the first part, impossível. impossible. Segunda, Second, te abençoarei I shall bless e you. engrandecerei o teu nome. I shall make your name great. Essas duas promessas These two promises, estão literalmente they are ligadas literally connected à primeira. to the first one. Porque, veja só, As you naquele see, tempo, In those days, um homem que não tinha A filhos man that had no children. não era considerado. He was not a considered man. Mesmo aqui na África, Even onde here eu in vivo, Africa, where I live, é vital que um it's homem tenha very descendência. vital a man have to have Então, descendants. um dos fatores que tradicionalmente permite o homem One of the de factors separar da sua mulher aqui That allows men to separate their é wives quando ela não pode dar is filhos. when the wife cannot have children. Então, imagina você, eu estou falando de algo que aconteceu há mais ou menos No, 5.000 I'm anos talking about atrás. something that happened 5,000 years ago. Era muito mais forte isso. So it was even stronger. E o nome dele era His name was Abrão, Abraham, que quer dizer pai grande. which says elevated father. Alguém podia até ironizar com Some people ele. could even O seu nome é use uma, this o seu as nome é uma irony. piada, You o know, seu your nome é uma name is a anedota. joke. Your name is a joke, but what is it for? Pai grande? Ah. Você não tem nenhum filho. A great father. You don't even have a Alguma child. coisa que podia até assim, ser negativo para Something that ele. even sounded negative to him. Portanto, como crer que seria So possível how can we believe that to be ser alguém possible? conhecido To be knowable by all e and abençoado blessed. se nem sequer um If filho ele He tinha didn't even have a para o child suceder? to succeed him. Então eram duas So promessas. there were two promises that were impossíveis. given that were impossible. Aquilo que você acha que hoje é What you impossível, think it's impossible today. saiba de uma coisa. Know this. Para Deus For não há God, impossível. there's no impossible. Veja que não era algo simplesmente See that this was difícil, not simply difficult, mas era impossível. but it was impossible. Mas no capítulo 15 but in chapter 15 e verso 6 de Gênesis, Of Genesis nós temos 15, algo que é extraordinário. it says something that's extraordinary. Diz assim, e creu ele no Senhor, And it says he believed in the Lord, e isso lhe foi imputado como and he justiça. accounted it to him for righteousness.
Até aquele momento, Until that e moment. mesmo a partir dali, And from that em boa moment, parte da sua in a vida, very good part of his life, Abrão cometeu Abraham erros. made mistakes. Erros como qualquer ser Like humano any comete. human being can make mistakes. Erros de avaliação, Valuation escolhas errors, erradas, wrong choices, decisões erradas. bad decisions. Ele foi para o Egito He sem, went to sem Egypt perguntar para without Deus. asking God. Ele aceitou dinheiro He e accepted outras money coisas de and Faraó, other things from the certo? Pharaoh. Trouxe com ele uma He brought escrava. a slave with him. Enfim, ele tomou So, algumas decisões He erradas. took really a lot of bad decisions. Possivelmente Possibly hoje, today, nesse conceito de igreja que nós in the context of conhecemos, church that we na have, maioria in delas, the majority of them, Abrão Abraham não seria sequer membro da igreja. perhaps would not even be a member of the Ele não church. seria aceito nem sequer para fazer parte da He wouldn't membresia be da igreja. accepted to be from a member from the church. É verdade que eu estou falando I'm a talking você. the truth to you right now. Se você, pastor, que está me If ouvindo you agora, pastors that are listening pastor to me, mais tradicional, perhaps traditional pastors, os pastores assembleanos, meus those colegas, pastors from the Assemblies of Você God, sabe my disso. colleagues, you know I'm talking about. mas a Bíblia diz que Deus considerou Abraão The Bible justo says that considered him, accounted him to be righteous por causa de uma because coisa of simples: just one very simple thing. fé. Faith. Ele não precisou abrir a sua boca para dizer eu He creio. didn't have to open his mouth to say, I believe. Lá no seu coração, lá no seu Inside of his íntimo. heart, right in deep Porque se você inside. observar aquele Because if you momento, observe this moment, abre tua Bíblia no capítulo 15 de Gênesis open aí, in Genesis chapter e você vai 15, ver comigo And you will see with algo me assim interessante. something so very interesting here. Veja só, Just listen, just aqui nós open. podemos perceber que era um momento difícil para ele. No, chapter 15, difficult moment for Era Abraham. o começo da noite. It was the beginning of the Ele night. estava no interior da sua He tenda. was right inside his tent. Ele estaria agora com mais ou menos uns 85 anos de Perhaps he idade. was about 85 years old Ele já right estava há now. 10 anos So for 10 caminhando. years he was walking Estava and lá na sua tenda he sozinho. was in his tent right now. Ele ouve uma voz que fala And he assim, hears a voice that speaks to him. assim, Abraão, Abraham, não temas, eu sou teu escudo e teu grandíssimo galardão. do not fear, for I am your shield. E disse Abrão, And says Abraham, Senhor Deus, que me has de dar, pois não tenho filhos? what will you give me, seeing I go E o childless? mordomo da minha casa é o Damasceno And the Eliezer. heir of my house is Eliezer of Damascus. Veja só que ele já estava conformado em não ser pai. See, he had conformed himself to not have to be Nessa fatherless. altura, Ló já tinha ido embora lá para a Lot banda was de already Sodoma. gone there to Sodom. Ele só via, adiante dele só estava aquele moço que era o seu Just before mordomo, him was his o chamado Eliezer, servant called Eliezer, que era ele nasceu na Síria, which he was born in Syria. ele era de He Damasco. was from Por Damascus. isso a expressão Damasceno. That's why it says of Damascus. Ele estava conformado. So he was really conformed Sabe, himself to whatever the situation was. Conformar-se não é bom, You have to não. conform yourself to what is happening. Se Deus tem promessa na If tua God has a vida, promise for your você não life, se you conforme. cannot conform. Você You creia. need to believe. A promessa de Deus vai se The cumprir. promise of God didn't Aquilo come que to Deus you. falou It's vai established. acontecer. What the Lord says will happen. Eu sou testemunha I am a disso. witness of this. Eu não estou falando a você I'm aqui talking about, de coisas extraordinárias. Extraordinary Estou falando things. de promessas, I'm não talking importa quais sejam Promises elas. doesn't matter what they are. Então, quando Deus percebeu So when God really que saw o that Abrão estava conformado had conformed e himself, que o Eliezer ou Eliezer, or depende da, Eliezer of Damascus seria, portanto, o seu herdeiro, wasn't going to be his heir, Deus fala assim he para ele: then, the Lord speaks to him. este não será o teu herdeiro. Verso 4. Verses 4, and behold, the word of the Lord came, this one shall not be your heir, Mas aquele que vai sair das tuas entranhas, but one who will come from your own body shall be. esse será o teu herdeiro. Then this one will be. Porque muitas vezes nós nos conformamos. Because I know sometimes Você you sabe, Deus conform. já teve muito trabalho No, God has comigo. done a lot of work with Sabe, me. eu já estou conformado com a minha I'm conformed situação. with my Eu acho que eu situation. nasci para ser ruim I mesmo. was born to be Eu nasci bad. para ser perdedor. Não nasceu, não. I was born to be a loser. A Bíblia afirma: nós somos mais do que We are more vencedores than conquerors. por aquele que nos amou. For the one that loved us. Não aceite Do derrota. not accept
accept Não that. aceite pensamento de Do derrota. not accept Não aceite failure. andar de cabeça Do baixa. not accept bow Você down é with your filho do head. rei. You are the son of a O king. seu destino é um trono Your no céu. destiny, the throne in É para lá heaven. que nós estamos And that's indo. where we're going. E o céu não é um lugar de Heaven vencedores. is a place of conquerors. Porque a Bíblia diz, Because the lá em Bible says, Apocalipse, in Revelation, no final de todas as at 7 the end of the cartas, 7 letters, ao vencedor. to the conqueror. Portanto, o céu é um lugar destinado para Heaven vencedores. is a place destined for conquerors. Então Deus diz para ele So assim, now the Lord says não to vai him, ser o Eliezer não. Eliezer shall Eu not vou be. fazer sair alguém das tuas I will entranhas. ask somebody come out of your own body. Gente, isso já era um tempo muito passado. Now these are years already Eu passed. estou com 70 anos agora. I am 70 E eu years sei o que é old. ter 70 I anos. know what is to have be 70. Imagina com 85. Now 85. Here he was 85. Abraham Aí was Deus 85. precisou estimular a So fé. now God E é had disse to para ele assim, stimulate vem his aqui para faith. fora. And he says, come out, Olha para as estrelas. look at the stars. E o levou para fora e disse, olha para os céus e quantas estrelas você pode contar. Says, look now towards heaven, count the stars. Assim for será a able tua to number them." descendência. And he said to him, you shall your descendants be. E no verso 6 está a In frase-chave. verse 6. E ele Genesis creu no 56. Senhor. And he believed in the Lord, E isso lhe foi imputado como And he justiça. accounted into him for Quer righteousness. dizer, quando ele sai da sua tenda, so when he's quando leaving, ele sai daquele buraco que ele havia se when enfiado, he leaves that place, buraco and he da puts himself- conformação. the hole of conformity. hoje em dia eles chamam isso até de depressão. Some people call that depression. Hoje depressão virou realmente Today, uma depression enfermidade. is really infirmity. Eu não estou dizendo que não existe, existe I'm sim. not saying it doesn't exist. It Existem exists. vários tipos de depressão. Several types of Existe depression. depressão psicológica Psychological e a depression depressão química. and Existem chemical vários. depression né? and Eu several. entendo aqui é que I believe o Abrão devia Abraham estar here right ligeiramente now, deprimido. he was a Mas bit ele sai da depressed. sua But tenda. then he comes out Deus of não the quer falar contigo dentro dessa The cova que você se Lord enfiou, does not não. want to speak inside the cave that you put yourself into. Quando Deus chega com Elias, Elias estava dentro da caverna. When God speaks to Vem Elijah, pra he was fora. inside the cave, and the Lord says, Deus "Come quer out." falar com você aqui The fora. Lord wants to Ele speak to disse you para out. Ezequiel, põe-te em He pé said to Ezekiel, "Get e eu up, falarei and contigo. I'll speak to you." Deus quer falar com quem está disposto a God ser wants vencedor. to speak to those who wants to be conquerors. E ele mostrou para ele o céu. And he showed them the Tu heavens. acha que é difícil te dar um Do filho? you think it's so difficult Olha to pro céu. look at the heavens? Eu fiz isso aqui. I made the Quantas heavens. estrelas? Can you count the stars? Disse aí então Abraão And creu. then Abraham believed. Abraão creu. Abraham E believed. nesse momento que ele creu, In the moment that he believed, ele se tornou justo diante de he Deus. became righteous before God. Só foi possível It was ter only a possible aliança que eu vou falar to be agora, able to have the covenant that I'm going to speak to you about porque ele creu. because he believed. Sabe, é impressionante isso aí. This is so Mas easy. eu ainda estou nas Amazing. promessas. But I'm just talking about promises here. Eu ainda não entrei na I aliança. have not entered the covenant Porque yet. a promessa ela é Because- unilateral. The promises is unilateral. Portanto, não depende de você. It doesn't really depend on you. Só depende de It Deus. really depends on God. A segunda parte das The promessas. second part of the promises. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. In you shall be blessed all the nations of the world. Multiplicarei a tua descendência. I shall multiply your Teus descendants. descendentes possuirão a porta dos seus inimigos. Your descendants shall have the doors of the enemies. Pela tua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Nations of the world shall be blessed. Então, não somente as famílias. So we're not talking As about nações families, seriam we're talking about abençoadas. Nations now. Então, essa praga que está havendo sobre So o mundo this agora, plague that is in the eu, world right eu now, tenho que crer I have que to Deus vai believe reverter that isso God aí. will revert this. Porque Deus tem Because promessa de God bênção para a Has a terra. promise for us. Nesse segundo grupo de In the promessas, second group of está promises, naturalmente inserido naturally it's o inserted cumprimento da primeira promessa. the fulfillment of the first Porque promise. Deus promete bênção Because sobre God todas as promises famílias. to all families. E a expressão em In ti expressions in you. significa daquilo que vai sair de ti. What's going to come out of you? Ou seja, daquilo que vai sair do teu What's interior. going to come out of inside you? O que Abraão podia ver naquela hora? What could Abraham see right there? Absolutamente nada. Absolutely nothing.
85 He was anos, 85 years old now. mas quando Deus o manda But sair when the da Lord terra, tells him, come e out of manda here, olhar para o céu, tells him, look in the heavens. e ele viu a And grandiosidade then do he céu, saw the greatness of heaven. ele pôde realizar, He ele then could pôde, realize, he could ele then pôde ver could see que Deus é maior do que that God qualquer is greater coisa. than anything else. A Bíblia diz que ele creu, The Bible says that he believed, e só o fato dele crer, and the fact that he believed. sabe, crer é não se explica a fé. You cannot explain faith. É muito difícil explicar a You fé, cannot explain faith. mas diz que no momento em que ele It creu, says in the moment Deus he viu believed, dentro dele the Lord saw right que ele inside estava him that he acreditando. was E o believing. próximo And passo, the next step portanto, foi celebrar is then to uma celebrate aliança com a ele. covenant with him. A Bíblia nos ensina em várias The ocasiões Bible que a speaks fé é in fundamental. several occasions that faith is fundamental. Ela é fundamental e ela é And insubstituível you cannot substitute no it relacionamento com Deus. in a relationship with God. Um capítulo inteiro da A carta aos whole Hebreus chapter in the book of Hebrews é dedicado à fé. is totally dedicated to faith. Em várias ocasiões nós vemos na Bíblia que sem fé é impossível agradar a You Deus. see that without faith it's Mas impossible for no you to capítulo please God. 10 da carta But aos in Hebreus, verses 10 of Hebrews, verso chapter 37 ao 39, verses 37 to 39, diz assim: pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. so even in a very little time, the one that shall come will come. Mas o meu justo viverá da fé. But my righteous shall E se live ele away. recuar, a minha alma não tem prazer nele. And if he stands back, my soul will not be Nós, pleased. porém, não somos daqueles que recuam para a Therefore, perdição, we're not the ones who shall go back to mas daqueles que creem but those that para a believe conservação da for alma. to conserve them of the conserve Todos themselves. nós So all cristãos, of us especialmente, Christians, especially Christians, vivemos debaixo das promessas we de live Deus. under the promises of God. Não temos que ficar apreensivos We cannot be ou apprehensive desesperados, in despair pois Ele é fiel because God is para fazer faithful cumprir a to sua promessa. make His promises come to E life. preste atenção que And aqui, just believe aliado a that alive a essa declaração de to fé, this declaration of o faith, versículo diz assim: verses Hebrews em 10, pouco tempo, in aquele que há de very vir little virá. time, Aquele que há de vir virá. the one that shall come will come. Portanto, nós estamos esperando que Jesus venha. So we are waiting for Jesus. E isso é promessa de Deus, So this is a promise que Ele vai fazer cumprir. that He will make this promise will Vamos be falar um established. pouquinho sobre a aliança agora. Let's talk about the covenant of A aliança só foi possível This covenant porque was Abraão only creu. possible because Abraham believed. e creu ele no Senhor, He believed in the Lord, e Deus imputou isso a ele and then como the Lord justiça. accounted to him to be righteousness. Portanto, nessa aliança que vai ser So in this celebrada, covenant that shall be a celebrated, parte de Abraão, the ou part of Abrão, Abraham or the part of Abraham era só crer. was just to believe. Na verdade, tudo que Deus cobra de nós Actually, the only thing God really wants é out que of nós us confiemos is nele. that we trust in Him. Há poucos dias atrás eu estava conversando com uma pessoa I was talking to a person a few days ago, acerca de relacionamento com talking Deus, about the relationship with God. e essa pessoa ainda está pretendendo ser um cristão This person still wants to be a Christian. Na In essência. the essence, I'm talking Então about the isso essence. é algo novo So it's para something ele. quite new. E ele disse assim para And he mim: said to me, então quer dizer que viver com Deus é so o mesmo to que love caminhar with numa God estrada que não se vê. is to walk in a road you cannot see. E eu acrescentei: And I said, é mais ainda. It's even more than É that. andar por uma ponte que você não vê. Walk in this bridge that you cannot see. Mas no momento em que Because in the moment o that Espírito Santo viu the Holy Spirit saw, lá no coração de Abraão the Holy Spirit saw inside que ele estava Abraham crendo em that Deus, he was believing God. então foi possível Then it was haver, possible portanto, a to celebração have daquela The aliança. celebration of that covenant. A aliança, That covenant ela foi celebrada em cima de uma dúvida was then que celebrated surgiu no inside coração of a de doubt Abraão that came in the heart of Abraham.
ainda no capítulo 15 de Still Gênesis, in, porque é ali que Genesis Deus 15. celebra a aliança. It's there when the Lord Quando establishes Deus this diz para covenant. ele que ele vai dar a ele uma terra, When the Lord says, I'll give E ele to fala you assim this para covenant, Deus, and he says to the Lord no verso 8. in verses 8, E disse ele, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Lord God, how shall I know that I will inherit Uma it? coisa natural. obviously very natural to ask. Ele perguntou, como é que eu sei que essa terra vai ser How will minha? I know that this land shall be mine? Naquele tempo, In those quando uma days, aliança envolvendo sacrifício de animais, a covenant was established in the sacrifice of animals. quando se celebrava When uma was aliança, celebrated in that, os animais eles eram partidos ao meio, the animal era colocado cut in half. uma parte de um lado, outra parte do outro, Both parts are put each one in their own side. e as pessoas que estavam fazendo aquela aliança, Those who were doing the elas covenant, passavam they pelo had to meio pass right in daquele the middle animal of that ou animal, daquelas aves, of those e isso era um compromisso, so that was like a, que se eu quebrar commitment essa that aliança, if I can break this covenant, vai acontecer o mesmo comigo. the same is going to happen. Ou seja, eu vou ser rachado no I meio. shall be cracked, I shall be É por isso que mais de uma ocasião na Bíblia, quando alguém quebrou when somebody um mandamento broke de Deus, a commandment foi of God, rachado no meio he was mesmo. cut severely. Mas para que você possa entender But isso, for you to o understand, profeta Jeremias, no Jeremiah capítulo 34, in chapter 34, Deus estava lembrando the o Lord povo was then Jeremiah acerca 34. dos castigos que estavam vindo sobre The Israel. Lord was reminding the peoples of Israel Então, why the então punishments were coming, why Deus it's fala com coming. ele da seguinte And maneira. the Lord speaks to him in a certain Eu way, vou abrir saying, junto com vocês aqui, I'll Jeremias open it. 34. Jeremiah chapter 34, A partir do verso 17. from verses 17. Portanto, assim diz o Senhor, vós não me ouvistes a mim para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo, pois eu vos apregou liberdade para a espada e para a peste e para a fome. Therefore, this is the Lord, you have not obeyed me in proclaiming liberty, everyone to his brother and everyone to his neighbor. Behold, I proclaim liberty to you, says the Lord, to the sword of the pestilence and to famine. I will deliver your troubles among all the kingdoms of the earth. E entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, And I'll give to the men who have transgressed my covenant, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram who diante de have mim, not performed the words of the covenant which com were o made before bezerro you. que dividiram em duas When they cut the partes, calf in two e and passaram pelo meio between das the parts porções. of it. Portanto, era So um you see compromisso here, sério isso aí. Covenants with these Quando a serious pessoa passava no commitments. meio daquelas duas porções, Both parts, like the ele animal was cut in estava half, dizendo and assim, you go through the middle, se eu quebrar essa aliança, you're saying, if you isso vai break this, acontecer comigo. what happened to these animals will happen Mas to se me. você observar aqui no capítulo If 15, you observe in chapter de 15 Gênesis, of Genesis, Abraão não passou, Abraham did not really pass in between. só Deus passou. Only God did. Observa bem, Just observe there porque a in Bíblia é um livro Genesis 15. extraordinário. The Bible is a very extraordinary book. Somente Deus passa. Only God walks. Você vai, between você, those two olha, parts. eu I'll show faço you. questão de ler I'll contigo, open with you para que você veja so that you can see. como Deus é extraordinário. Genesis 15. E como Deus sabia que, possivelmente, Abraão He knew iria, that Abraham em alguma possibly altura, in não ia some conseguir time fazer in isso his aí. life would not be able to accomplish or keep his promise. Mas diz aqui assim, ó, But it no says verso like this, 17 do Verse capítulo 15. 17. E Genesis 15, sucedeu que, posto o sol, And it came to pass, houve escuridão, when the sun went down e and eis um forno de fumaça, that behold, there e appeared uma a smoking tocha oven de fogo and a burning torch que passou por aquelas that metades. passed between those pieces. Esse forno de fumaça This e essa burning torch, tocha de fogo the smoking, tem um nome: It's got a name. Deus. God. Só Deus passou. Only God. Abraão não passou. Right in between the two Sabe, é como parts of Deus the animal. estava dizendo assim: It's like God was saying, para que a minha promessa não se for my cumpra, promise to be established,
eu tenho que morrer. I have to die. Eu tenho que ser rachado no I have meio. to be cut. Você vê a in força da You see aliança com Deus? the strength of the covenant with the Lord. Você presta atenção agora. Just really pay Você que está attention se to julgando that. aí um miserável, You feel um miserable right vencido, now. uma You feel vencida. like a defeated person. Você que está abanando a You cabeça. right now shaking your Você head. que está em You desespero. right now they are in Deus despair. diz The aqui Lord says to claramente you clearly que a promessa dele that será that His cumprida. promise shall be accomplished. A menos que alguém Unless consiga matá-lo e rachá-lo ao meio. Somebody can cut. E você sabe que isso é and- impossível. no. Ninguém pode destruir No Deus. one can destroy God. Do que você tem dúvidas então? What are you in doubt of? Esse Deus não se esquece. This God cannot forget. Olha para o povo de Israel lá no Look at the Egito. people of Israel in Egypt. O que eles conheciam de Deus? What did they know about God? E não tinha nenhum livro da Bíblia There escrito. wasn't one Não tinha book nenhum of rolo, the não tinha Bible nada. written. Nada para There was ler, nothing to read, nada para estudar, nothing to nenhuma study. regra, There wasn't nenhum even any regulamento, rules, nenhum regulations, mandamento, commandments. nenhuma norma, não tinha nada. Norms, there was nothing. Mas diz que eles But clamaram it says that they cry out e to God. Deus ouviu And God heard e them. Deus lembrou. And God really remembered A promessa dele the para promise Abraão that He had made to Abraham. continua de pé, The promise He made to Abraham is still porque standing. nós somos Because we descendência. are descendants. Por Jesus By Cristo, Jesus somos Christ. We are descendência. descendants. Então nós temos direito a essa So we have promessa. the Nós right temos to this direito promise. à We bênção. have a right to Nós this temos blessing. direito à We have a prosperidade right to pelo this sim. prosperity. Temos direito à cura We have the divina. right to have Nós temos healing, direito à salvação. of salvation, Nós temos direito à of liberdade. liberty, Nós temos direito a sermos to be vencedores. conquerors. Nós não podemos abrir mão We disso. cannot just give up on Aquele this. povo não tinha Those nada. people had nothing. Estava conformado They com a had sua conformed to escravidão. the slaveries that Eles they were in. gritaram. And they cried E out. Deus ouviu. And God heard them. E Deus levantou And God Moisés. then lifted up Moses. Portanto, meu irmão, So my Minha brother, irmã. my sister, meu amigo, my friend, minha amiga, sabe, não importa quem você no matter seja, who you are, onde você esteja, where you are, eu quero te dizer que você I want you to hoje, know that today se você ainda não tinha If noção you disso, had not yet Deus não faz acepção de God does pessoas. does not Só differentiate tem among detalhe. people. Para que a aliança se Just fosse a little. celebrada, For Abraão covenant. teve que crer em Deus. To be established, Abraham had to believe Se in God. você crê em Deus, If you believe in se God, você quer manifestar if isso you want to agora, manifest that in your life, onde você estiver, você pode wherever dobrar you os are teus right now, joelhos. you can bow down, Você pode go on your pôr a knee, mão no seu or just coração put your hand in e your dizer heart assim, Deus, and say, eu God, creio em Ti. I believe in you. Te revela a mim. Reveal yourself to Deus me. vai começar a And entrar God na will tua then vida. start to reveal himself Deus vai to ver you. se isso é sincero. And God will see that you're Acrescenta e sincere. diz assim, And eu say, quero receber Lord, I agora want to receive Jesus now, Cristo, Jesus o Christ, Teu Filho, your como Son, meu as Senhor my e Lord meu and Salvador. Savior. Então, quando você faz isso, When you do this, você está passando para o outro lado. you're going to the other Você side. está saindo do lado dos You're coming out derrotados of the side of the para o lado defeated dos to go vencedores. to the side of the conquerors. Você está passando para o lado daqueles que têm You direito à go into promessa, the side of those who que have podem the viver na right promessa, to live in a que promise, podem desfrutar da who can promessa, enjoy the promise, que podem receber as who bênçãos da can receive promessa, the promises, porque você because you está agora crendo are num now Deus believing in a que God não se esquece that cannot forget das suas of promessas. His promises. E não esqueça, And please don't forget, em pouco tempo, in very little time, aquele que há de vir virá. the one that will come Então will agora as come pessoas soon, Terry. preocupadas, So now people are so o mundo worried. está and acabando. The É world claro is que o mundo ending. está acabando. Obviously, the world is ending. Pode acabar hoje, It can amanhã, even para o today, mês, sei lá tomorrow, quando. next month, I don't know. Mas você não tem que estar preocupado com But isso, you não. don't have Você to tem que worry estar about preocupado é com uma You have to coisa. worry about Como one é que thing only. está hoje How is o today teu your relacionamento com Deus? relationship with God? Você tem ensinado aquilo que é certo Are you teaching what is right acerca de Deus para as about pessoas? God to people? O problema de Deus com os amigos de Jó, The problem with God with the friends of ele disse Job, para Jó, e he disse said para to eles, Job, vocês não falaram de mim o que era you have certo. not spoke about me when it was Muita gente right. falando coisas There are erradas many acerca de Deus. things talking nonsense about God. Isso é uma coisa And it's perigosa. very dangerous. Então você tem que estar hoje, So você tem today, que estar you ciente need to be de conscious que você tem um that relacionamento you com have a Deus. relationship with E God. você que é líder de And you igreja, that are leader líder of de church, ministério, leader of a líder minister, de célula, leader of a whole missionário, missionary, pastor, seja você pastor, quem for, doesn't matter.
Seja você quem for, Doesn't matter, você tem uma whatever, who you are. responsabilidade You have the de falar aquilo que é responsibility certo to speak what is righteous de Deus para os from outros. God to people. Porque, como ele disse, Because what he falta said, pouco tempo very little e time, aquele que há de vir virá. and the one that will come shall Em come. tempos como In estes, times like these, é um bom tempo it's a good para time exercitarmos a for nossa us to fé exercise our e faith confiarmos em and Deus. believe Eu God. creio I que believe Deus that God vai dar à sua igreja will give His mais church uma an oportunidade opportunity para ela mostrar aquilo que ela for pode the ser. church to show what they can A be. igreja tem fracassado em The muitas church- áreas. the church has weakened in A many igreja areas, tem virado até has anedota, turned into jokes for people. sabe? As pessoas estão hoje falando tudo que querem da People speak igreja. bad about the E church, boa parte disso é and culpa most nossa. of it, it's our fault, Mas ainda é tempo. but it's still É time. tempo de nós olharmos para Deus It's como time Ele for é. us to look at God at what He truly Ninguém is. precisou pregar. No you, but Só olha para as estrelas. He just say, look into the Se heavens. você hoje sair e olhar para as If you estrelas, today go out and you você see vai the ver que stars, Deus é maior do you que tudo isso. see that God is greater than all of that. Deus é maior do que tudo que está no God mundo. is greater than everything in the world, E Deus deve ser o nosso alvo. and God should be our. Que Deus possa abençoar a tua And may vida. the Lord bless you. Fecha teus olhos Just close your e eyes vamos orar. and let's juntos. pray together. Pai Santo, graças te dou em nome do Father Senhor God, I thank you in the Jesus, name of the Lord pela Jesus palavra que podemos for the falar word nesta tarde. that was spoken Eu today. peço, Senhor, que essa palavra encontre espaço, I ask that this word may find a encontre place, abrigo may find em a cada shelter casa, in every em home, cada in família, every family, em cada pessoa. in every person. Ó Deus, que possam Oh Lord God, ouvir may they hear e ouvir outra and vez hear again, e deixar esta palavra and entrar let na this sua word to vida come inside their e lives, buscar, Senhor Deus, a and tua seek your presença presence, e buscar se relacionar and contigo seek a relationship with e you, te receberem como seu and Deus receive you as your as e Jesus your, Cristo the como Lord God. Senhor Receive Jesus as the para Lord terem and direito a Savior, essas for promessas. them to have the right Em to nome have do Senhor possession of these Jesus. promises in the name of Dentro Jesus. de alguns minutos, In a few vamos ter a minutes, celebração da we ceia do shall have the Senhor. celebration of the Lord's Permaneça Supper. ligado. Just stay Daqui connected. a pouco, Just nós now, vamos continuar we're going to continue celebrando a ceia do celebrating Senhor the Jesus. Lord's Supper. Deus abençoe sua May vida. God bless you.